Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já te adianto que se você ficar até o final do vídeo, você tem uma probabilidade muito grande de se tornar um corredor de rua, então fique até o final e não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que eu coloco aqui. Inicialmente, a gente pensa que a corrida de rua é só um esporte para aquelas pessoas magrinhas que querem apenas correr provas longas, querem correr maratonas, e não é bem assim. A corrida de rua é um esporte altamente democrático, você consegue correr 5, 10, 15, 21, 42 até 100 km, que são os casos das ultramaratonas, né? Mas a gente tem uma questão que a gente sempre aborda sobre a corrida de rua, que é um esporte altamente democrático pela qualidade que você pode executar esse exercício. Você pode correr em qualquer local, em qualquer terreno, aonde você tiver, o horário que você tiver, independente aí se você tem ou não disponibilidade de manhã, ou tarde, ou noite, enfim, você tem muita opção de fazer. Então eu vou colocar aqui vários pontos que vão te ajudar a você ter uma melhor performance na corrida de rua. Primeiro ponto é, a gente sempre fala que todo esporte ele exige uma adaptação, e essa adaptação é aquecimento, parte específica. Você precisa necessariamente ali de um programa para te ajudar a melhorar, se você quer fazer uma corrida de rua, né? Então procura um profissional de educação física que ele vai te orientar. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários também que eu posso te ajudar de maneira muito ampla, inclusive com vários métodos que eu disponibilizo aqui. Mas caso você queira correr só por correr, é melhor você fazer atividade física, que é o quê? Correr sem orientação, do que você não fazer. Quando você tem a oportunidade de correr na rua, a gente sempre fala, faça aquecimento. O aquecimento, mas eu já vou correr, eu tenho que aquecer? Sim, você tem que aquecer. Principalmente exercícios educativos, tais como skip baixo, skip alto, mobilidade articular, principalmente nas articulações quadril, joelho, tornozelo, coluna. Então você pode fazer exercícios, inclusive com vídeos no YouTube que são disponibilizados aí aos montes. Então faça aquecimento, isso vai te ajudar muito na sua técnica e provavelmente vai te ajudar também na prevenção de lesão. A gente não fala que dá 100% de certeza, porque tem atleta que se lesiona fazendo tudo certo. Então não vai ser você, sem fazer tudo certo, que não pode correr o risco de se lesionar. Então a lesão ela é multifatorial, mas você fazendo isso, você minimiza aí as chances de ter qualquer tipo de problema. Outra coisa é, coma adequadamente. Comer pouco é tão errado quanto comer muito, tá? Então você tem que estar bem nutrido. A gente sempre diz, quando a gente tem um problema relacionado a substratos energéticos, que eu tô com fome, eu tenho que comer para correr. Não é bem assim. A nutrição ela se dá basicamente no dia anterior. Se você comeu muito carboidrato, comeu gordura, comeu proteína, provavelmente no outro dia você pode comer aí 12 horas depois que você acordou, que teoricamente você não vai ter problema com a alimentação. Só que barriga vazia tem uma questão também ligada à desidratação. Então você tem que beber muita água. A gente fala o seguinte, barriga cheia d'água não sente fome. Então se você tiver alimentado do dia anterior e hidratado, teoricamente você tem 12 horas de janela após você acordar para fazer atividade física. Então é o que a gente fala, correr em jejum, você consegue correr. Claro, se você tem o hábito de se alimentar, se alimente. Só estou falando que a nutrição é muito mais importante no dia anterior do que até no próprio dia. Claro, se você não for correr da tarde para a noite, que aí sim você teoricamente teria que fazer uma refeição boa aí, um café da manhã reforçado, um almoço reforçado, para você correr no final do dia. Eu estou falando só no caso do começo. E o que eu como antes de correr? Normalmente eu faço o uso de algum carboidrato junto com a proteína. Então geralmente eu como pão com ovo e dou um intervalo aí de pelo menos 2 horas. Por que eu dou um intervalo de 2 horas? Para não ter desconforto gástrico, eu não ter problema relacionado a azia, ou má digestão, ou a gente sempre sofre com refluxo, né? Porque a gente ingere muito líquido, né? Então pode ser que dá refluxo, dá esofagite, você tem vontade de tossir. Então eu sempre recomendo 2 horas antes fazer a última refeição. Inclusive, independente da prova que você for correr, são 2 horas. Para mim, isso funciona. Para você tem que testar. Então a alimentação também é fundamental. Outro ponto que a gente fala sobre nutrição é a parte de suplementação. Eu preciso necessariamente suplementar? Eu gosto de suplementar. Só que suplemento, como o próprio nome diz, ele suplementa algo, ele não complementa. Então, se você tiver uma alimentação balanceada, você teoricamente não precisa de suplemento. E por que eu suplemento?
Porque eu estou tentando atingir um nível maior do que eu consigo. Então eu faço ingestão de pré-treino, que ele tem estimulador como cafeína, taurina, tem a palatinose, tem frutose, tem triglicerídeo de cadeia média, que são responsáveis aí pelo fornecimento de energia ao longo do tempo. Então ele tem uma liberação gradual aí, tanto de açúcares quanto de gorduras, quanto até de proteína, tem alguns que tem BCAA no meio. Então a gente faz uso dessas substâncias para justamente dar mais combustível para as provas longas e para os treinos longos. Então a gente faz suplementação tanto pré-prova, quanto dentro da prova, né, que a gente fala intra-treino, quanto pós-prova. Também tem as estratégias do gel de carboidrato. Se você nunca tomou, não tome, principalmente em prova. Treine com ele, porque pode dar desarranjo, principalmente intestinal ou até estomacal com vontade de vomitar. Isso no meio da prova é péssimo. Então, caso você tenha alguma curiosidade sobre suplementação, deixa aqui nos comentários que eu tiro sua dúvida, principalmente sobre gel, sobre qual o melhor pré-treino, qual o melhor intra-treino, se eu preciso de repositor eletrolítico aí, que são os eletrólitos que a gente perde muito durante a corrida, que de acordo com a sua necessidade a gente consegue falar qual a melhor suplementação ou não. Inclusive tem vários pré-treinos aí que são apenas ativadores cerebrais, eles não têm nenhum composto ali relacionado à fonte de energia, então tudo isso a gente ajuda a tirar a dúvida. Outro ponto é tênis de corrida de rua, pessoal. Eu tenho vários vídeos aqui falando de tênis de corrida de rua. Inclusive, se quiser saber mais, clica nesse card acima que eu estou explicando os melhores para 2024. Tênis de corrida não é tão fundamental assim quanto sua técnica de corrida. Muitas pessoas descarregam no tênis aquela expectativa de correr um pouco mais e um pouco melhor, e não é assim que funciona. Você precisa necessariamente correr bem para você ter um bom desempenho, com uma técnica boa, com eficiência energética, que não é dispersar energia aí, muita força de braço, muita força de tronco, cabeça para trás. Você tem que ter uma técnica muito boa para você ter aí uma evolução no seu processo. E isso tá na primeira dica, que é o quê? Educativo. Você tem que fazer educativo, tem que se corrigir, tem que estar focado, mentalmente forte para você usar esse tempo que você tem para treinar a técnica e se tornar muito mais eficiente e não simplesmente descarregar no tênis. Ah, mas qual tênis é bom para mim? Tem tênis de acordo com a sua maciez e o seu drop, que é de acordo com a quantidade de quilômetros que você vai correr. Eu botei inclusive esse vídeo aqui, que eu acho interessante você clicar, que ali eu explico exatamente sobre quais tênis são melhores em relação ao custo-benefício, distância e primeiro, tem que caber no seu bolso, né? Então não adianta eu falar que o melhor tênis igual é o Alpha Fly da Nike, o Adidas Adios Pro 3, que são tênis extremamente caros, acima aí de R$2.000, mas são os melhores tênis. Tem placa de fibra de carbono, tem um solado que é altamente responsivo, tem um cabedal que ele abraça seu pé, entrega muito performance, só que se não caber no seu bolso, não vale a pena você investir, e nem se faz distâncias muito curtas também, não vale tanto a pena você investir tão alto no tênis. Então tem a opção do Corre-Vento da Olímpicos, tem a opção do Fila Kenya Racer 5, então tem muitos tênis aí que são mais baratos, que fornecem aí um resultado muito bom, caso você queira começar apenas ou simplesmente ali melhorar um pouco o seu tempo em 5 e 10 km. Um ponto chave sobre o treinamento de corrida de rua é que você treinando em grupo, você desenvolve muito mais. Por que treinar em grupo você desenvolve muito mais? Porque um puxa o outro, principalmente quando o outro estiver desanimado. As pessoas esquecem que motivação é um motivo junto com a ação. Esse motivo pode até ser forte, só que as pessoas não têm muita ação. Quando você junta grupo, um vai puxando o outro e isso vai causando um estímulo muito grande. Por isso que sempre falo aqui nos meus vídeos, se for treinar, treina em grupo, treina com o seu marido, treina com sua esposa, treina com um amigo, treina com um vizinho, chama uma pessoa para ir que você vai incentivar a outra pessoa e a outra pessoa vai incentivar quando você não estiver tão estimulado assim. Você tem um monte de objeção para fazer. Eu até falo, eu sou personal trainer, né? Mas quando a gente fala sobre personal trainer, muitas pessoas botam em você uma carga financeira, porque eu já firmei o compromisso, já paguei caro, eu tenho que ir porque eu paguei, não necessariamente porque ele é o motivo. Então, muitas vezes, deixar o personal esperando cria uma sensação de frustração e você cria um vínculo de obrigação com aquela pessoa. E isso faz com que a pessoa se motive. E eu, no caso que eu estou recebendo, eu entendo isso. Só que eu estou ali para fornecer 100% do meu entusiasmo, do meu treinamento e do meu foco para trazer o resultado independente de como a pessoa esteja no dia. Então eu tento ser o mais homogêneo possível nos meus dias para justamente entregar sempre o que a pessoa busca, que é performance. Então quando você tem uma pessoa para ir junto com você, sem ser o personal, se tiver o personal ótimo, mas se não tiver, chama o vizinho, amigo, filho, pai,
pai, tio, independente do que for, treine em grupo, porque isso aumenta muito a probabilidade de você ser consistente. Disciplina é você dizer não para as coisas que você quer dizer sim, e resiliência é você entender os nãos que você está dizendo. Então, quando você entende o sentido dos nãos que você disse, você realmente tem uma chance de prosperar muito aí nos treinamentos. E claro, se você tem intenção de treinar e já pegou o gosto e quer evoluir, invista em treinos intervalados, alternando velocidades e alternando distâncias sobre o tempo. Como isso funciona? Corre 250 metros forte, 250 metros fraco, corre 500 metros forte, 500 metros fraco, alterna a altimetria, sobe uma ladeira, desce uma ladeira, porque isso vai criar a inconsistência do terreno, da velocidade, da sua passada, isso vai ajustar muito sua técnica. Treinos de tiros também são muito efetivos, treinos de tiros de 400 metros, de 800 metros, de 1 quilômetro, para isso aumentar o seu esforço e você pegar uma técnica numa velocidade muito mais alta que você não é acostumado a tolerar. Então por isso que a gente sempre fala, treinos de tiro aumenta sim a sua velocidade e melhora o seu pace. Para quem não sabe o que é pace, é ritmo por quilômetro, né? Então, tô correndo 5 minutos por quilômetro, esse é seu pace, 5 por quilômetro. Então você quer melhorar isso? Invista em tiros, invista em terrenos, em treinos de força. Então, quando você tiver a consciência que os treinos intervalados eles vão te ajudar, você usa isso como estratégia no meio, claro, ali de uma programação semanal. Eu geralmente faço o seguinte, um treino intervalado na semana, um treino de velocidade constante, né, que a gente usa de contra-relógio, né, a gente bota uma distância sobre o tempo e quanto menor tempo que a gente conseguir fazer essa distância, melhor. E no final de semana, que é quando eu tenho mais tempo livre, eu faço o longão, que aí é para as provas que eu tenho como alvo. Então, essa estratégia que eu uso. Se eu correr 4 vezes na semana, eu faço um intervalado, um contínuo longo, um contra-relógio, e aí eu boto minha estratégia no final de semana também, o treino longo. Por que isso? Porque eu dou a folga. O treino longo, pessoal, o ritmo é muito mais baixo de velocidade. Isso causa menos estresse, apesar da distância ser mais longa. Só que para você se acostumar num ritmo de prova, você tem que fazer o treino de força, né? Que seria aí, claro, os treinos de tiro, os treinos intervalados, mas você usar a estratégia de correr o treino longo com pace mais baixo e depois você ir ajustando essas técnicas todas dentro de uma estratégia de corrida seria a melhor coisa. E eu também falei o treino de força aqui na corrida, mas é super importante também você lembrar que você tem que fazer o treino de força de musculação, porque isso aumenta a sua tolerância ao esforço. Que é o quê? Quando tiver aquela corrida contra o vento, com muito sol, umidade muito alta, você tendo uma dificuldade, você tem que fazer mais força. E o que te treina para isso é a musculação. E também é super importante você ter ganho de massa magra. Conforme eu disse sobre a parte nutricional, não é interessante você perder massa magra em hipótese alguma. Então você tem que ganhar massa magra independente do que você faça. Ou pelo menos manter. E o treinamento de força, não tem acesso à academia, faço treinamento de força em casa. Hoje tem vídeos no YouTube aí mostrando treinamentos com o peso do próprio corpo, fornecendo resultados maravilhosos. E claro, se você tiver também dúvidas sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que eu te ajudo a solucionar. O que a gente quer é botar a maior quantidade de pessoas possíveis para correr. E se você tem maiores informações ou dúvidas sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. E se inscreva no canal para estar por dentro de todo lançamento de conteúdo. E deixe seu like nesse vídeo, compartilha para quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.